Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Como algumas pessoas me pediram e como eu estava lendo aqui esses livros, eu perguntei lá no meu Instagram quem tinha interesse que eu fizesse um vídeo falando um pouquinho do que eu achei desses livros. Então eu resolvi vir aqui falar, né? São esses livrinhos aqui, esses três, do professor Felipe Aquino. Para quem não conhece, o professor Felipe Aquino, ele é bem conhecido no meio da internet aí. Ele foi, eu não sei se ele é ainda, mas ele fazia a apresentação da Canção Nova, na rádio também, na televisão. E os livros, ele tem um trabalho muito grande aqui na internet com relação ao ensino da fé, né? Então, eu adquiri os livrinhos dele e resolvi ler. São livros bem introdutórios, tá? São livros assim para quem ou está começando agora a caminhada na religião, ou realmente não estudou, né? Às vezes é católico e não sabe, né? Muita gente não tem esse costume de estudar. Então, às vezes você já é católico e não conhece, né? Os três pilares, vamos dizer assim, da nossa religião, da nossa igreja. E aqui os livros são a Sagrada Tradição, né? A Sagrada Escritura, e aqui tem o Sagrado Magistério. A coleção, então, desses três livrinhos, onde ele vai explicar como que surge a igreja e por que a igreja ela é baseada nesses três pilares, né? Então ele começa aqui com a Sagrada Tradição, né? Por quê? É através da Sagrada Tradição que tudo acontece, né? Através do ensino pelo meio oral do que foi aprendido, né? Então aqui eu vou mostrando aqui para vocês o que ele foi falando aqui, né? Quais são os pontos principais que ele vai abordando aqui. A primeira coisa, né, é que ele vai mostrar aqui os padres da igreja, né, os santos doutores que fizeram parte da igreja, e ele vai explicar sobre a tradição da igreja. Inclusive, ele coloca aqui, né, numa linha do tempo, desde os primeiros apóstolos, né, dos discípulos de Jesus, desde do primeiro Papa, que foi São Pedro, até os seus sucessores, até chegar, quando ele escreveu isso aqui, o Papa era Papa Bento XVI. Então, é muito interessante essa linha do tempo que ele faz, né, justamente para esclarecer o que se entende por sagrada tradição, né? E aqui ele vai explicar muitas coisas sobre a Igreja Católica, né? Então ele vai falar um pouco sobre a própria Igreja, né? Ele vai mostrar um pouquinho pra gente a importância da liturgia, o que a Igreja ensina sobre o domingo, sobre o aborto, sobre essas questões mais polêmicas, o que é o batismo, o que é a Virgem Maria, quem é a Virgem Maria para a Igreja, né? Então ele vai explicando parte por parte, em cada capítulo, ele vai deixando isso aí bem claro. Então ele vai falar aqui também, então ele vai dizer, né, desde onde começou lá na Sagrada Tradição até o desenvolver da igreja, dos conhecimentos, dos ensinamentos, das verdades da igreja, entendeu? Então ele passa aqui, é claro, né, um livro introdutório, então não tem explicações muito profundas, mas tem uma explicação suficiente para quem está precisando de uma introdução, né? Então ele vai falar um pouco sobre o que é o credo, né? Quem é o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, né? A encarnação do Verbo, como que se dá tudo isso. Então é um livro muito interessante, muito enriquecedor, tá? Ele traz a lista, inclusive, vou até achar aqui, ele traz a lista dos papas da igreja, dos principais doutores, né? Então ele fala aqui sobre a sucessão apostólica, não sei se vai dar para enxergar daí, sucessão apostólica. Então assim, a gente consegue entender quando se fala em tradição apostólica, como que se dá esse ensinamento desde lá dos primeiros até hoje, até o Papa que a gente tem hoje. Então quando a gente vê essa linha do tempo,
fica muito esclarecedor o entendimento, né? E aí, seguindo o próximo livrinho, a gente tem aqui, né, explicado aí a Sagrada Tradição, ele vem com a Sagrada Escritura, que não existiria se não houvesse a Sagrada Tradição, né? Porque da onde surge a Bíblia, então? Ela tem que surgir de algum ensinamento antes aprendido, né? Então aqui ele vai falar assim, ele vai explicar algumas coisas, né? Sobre como ler a Bíblia, né? Sobre o que é a Bíblia, quantos livros compõem a Bíblia, qual a diferença da nossa Bíblia para a Bíblia protestante, né? Ele vai explicar um pouquinho da autenticidade dos evangelhos e fala um pouco também da história do povo judeu. Ele explica bem aqui quais que são os livros do Antigo Testamento, quais são os livros do Novo Testamento. Ele dá um apanhado geral, assim, da melhor forma de você ler a Bíblia, né? E aí ele faz um pequeno resumo de todos os livros da Bíblia, né? Bem resumido mesmo. Então aqui, ó, por exemplo, ele deixa isso aqui, ele separa, ele é bem metódico, assim, ele separa bem para ficar uma coisa bem didática. Então eu achei muito proveitoso. Muito bacana. E aí, beleza, né? Feito esse daqui, ele foi lá e escreveu o último livrinho, que é o Sagrado Magistério. O Sagrado Magistério vai retratar o seguinte: vai explicar pra gente a importância do Papa na Igreja e a importância dos bispos na própria função, vamos dizer assim, de levar o Evangelho, de ensinar o Evangelho, a palavra de Deus, da forma correta de ser interpretada, né? Então aqui, ó, ele vai explicar sobre a infalibilidade da Igreja, sobre a infalibilidade do Papa, né? Ele vai falar um pouquinho sobre o Estado do Vaticano, vai falar, explicar o que é a Cúria Romana, por exemplo, né? E aqui outra coisa muito interessante, né? Ele fez uma lista dos papas, quer ver? Ele fez uma lista dos... deixa eu ver aqui. Ele fez uma lista dos papas nesses 2000 anos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Página 95. Então ele fez isso aqui de forma cronológica. Eu só não vou achar aqui agora. Ah tá, página 81. Olha só que interessante, né? Ele fez aqui a lista, os papas nos 2000 anos. E aqui, ó, ele faz em ordem cronológica, tá vendo? Então aqui, São Pedro, depois vem São Lino, São Cleto, São Clemente I, e aí vai. É muito interessante isso aqui, até chegar na data que ele escreveu o livro, né? E a lista é enorme, no Papa Bento XVI. E hoje Papa Francisco, que não está aqui porque ele não tinha feito esse livro. Então, assim, mais uma forma de deixar bem registrado o que se entende pelo magistério. Então, ele fala aqui também dos concílios, né, dos documentos da igreja, onde que é possível encontrar esses documentos, a importância de ler. Ele explica um pouco sobre o Código Canônico da Igreja, sobre a Santíssima Eucaristia. Então, assim, é um livro muito didático, muito interessante para quem está iniciando na fé. Essas coisas, pessoal, essas leituras, por mais técnicas que pareçam, e são, né, porque isso aqui é um estudo que você vai fazer sobre a história da igreja, né, vamos dizer assim, um estudo introdutório. Esses pequenos conhecimentos que a gente vai adquirindo, isso ajuda a fortalecer a nossa fé, entendeu? Uma coisa é você escutar alguém dizer que a igreja é firmada na Sagrada Tradição, mas isso fica meio vago, assim, o que é Sagrada Tradição, né? A Bíblia é importante, a Bíblia não sei o quê, tá, mas o que é a Bíblia, né? Qual a importância da Bíblia, como que a Bíblia foi feita, como que a Bíblia foi, como é que fala? Como que a Bíblia foi organizada, estruturada, né? Como que foi decidida, quais livros
fariam parte, né? Inclusive ele fala aqui dos apócrifos, que são os livros que não foram para a Bíblia, né? Então, essas pequenas dúvidas, quando elas são desfeitas, isso aumenta a nossa fé, isso aumenta a nossa inteligência, né? A gente sai um pouco da ignorância. E isso aqui, aliado ao estudo do catecismo, inclusive eu estava lendo o catecismo amarelinho, quando eu comecei a ler esses livros, né? E as coisas iam se complementando, então foi uma leitura muito frutuosa, tá? Agora eu estou lendo o catecismo do Pio X, é um catecismo mais objetivo, vamos dizer assim, porque ele é com perguntas e respostas. Então, vale muito a pena fazer essas leituras complementares, né? O catecismo é a base, então é importante que um vai complementando o outro. E depois você vê que tudo faz sentido, porque às vezes você lê uns livrinhos desses aqui, que se complementa com o catecismo. Você lê um livro de um santo, que se complementa com o que estava escrito no catecismo. Então, tudo vai se juntando e esses pequenos fragmentos de conhecimento, que acabam sendo um conhecimento só, fortalecem a nossa fé, fortalece o nosso conhecimento. E a gente para de ter dúvidas sobre as coisas. A gente sabe responder um questionamento, entendeu? Então é isso. Recomendo bastante, tá? Prof. Felipe Aquino, ele tem muito conteúdo na internet. Ele faz lives todos os dias no Instagram. Ele tem muitos vídeos no YouTube, então procurem, quem não conhece, e vamos buscar conhecimento, né? Porque é só assim que a gente fica mais próximo de Deus também, né? Através do conhecimento, deixando um pouquinho a ignorância de lado e buscando ler. Os livros são nossos melhores amigos em busca de saber, conhecer o que faz elevar a nossa alma, né? Nos faz crescer e nos desenvolver. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, mande nos comentários que eu respondo, tá? E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!